Nesse caso aí, o Boal, junto com as outras pessoas, quando fundam aí o Teatro do Oprimido, bebe também na fonte do Paulo Freire, né, É, com a sim. pedagogia criativa Isso. e trazendo lá, como você veio na Grécia Antiga, né, o teatro, enfim. Aí vem sucessivamente essas coisas acontecendo e também bebe aí na fonte do Paulo Freire, que é um dos três teóricos mais famosos, Mais né? famoso. Exatamente. Dos mais citados, né? É. E isso hoje tem, inclusive, muitos que não concordam com a metodologia freiriana, né? É, mas, enfim, ainda é o mais citado e mais difundido. Daí o teatro do oprimido, que não me Exatamente. deixa calar, não me deixa falar sozinho, né? Inclusive tem um livro de Boal que a gente é, agora faz 50 anos, que é Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, que é muito inspirado no Paulo Freire, né? Na pedagogia. Porque os dois, não é que os dois se encontraram, mas nessa época, naquela época de ditadura, né? Você tinha Freire, você tinha Boal, você tinha Frei Beto, que era de outra vertente, você tinha assim, Henrique Dussel, que são os caras que estavam ali na Sul-América, ditadura, e que passou o processo de ter que se exilar. Esses caras criam, né, por isso que tem pedagogia do oprimido, filosofia do oprimido, né, teatro do oprimido. Não é à toa esse nome. Esse nome não é à toa, é justamente desse movimento que acontece. E Boal bebe muito de Freire disso. Por isso que essa coisa que eu falei de você, da arte estar inerente ao ser, quando o Paulo Freire também fala, né, que para você educar, você precisa do contexto, a partir do contexto das pessoas, é a partir daí que... Então a coisa está bem imbricada e Boal bebe muito dessa fonte. Aí os dois, em algum momento, dialogam, né? É isso. Falando agora dos movimentos, né? Movimento MSTB, É. né? Que você se envolveu muito nessa questão do teatro do oprimido. Me fala mais praticamente alguns momentos desse movimento do MSTB. Pelo fato de eu passar lá, de conviver e entender muito isso, o que eu posso falar assim, dentro do que eu sei, é que, por exemplo, Salvador, ela nunca teve, na Bahia ou no Brasil, né? Nunca teve assim um projeto de moradia, o sexto artigo, que é o direito à moradia, né? Os projetos que surgiam para moradia, ela não contemplava as pessoas que tinham ali 3 salários mínimos, né? Então, surge ali em 2000 pessoas que estão nesse bojo de sem projeto, né? Acho que de 1940 até 70, aqui, por exemplo, incha de pessoas que vêm com aquela coisa do boom da indústria, inclusive, né? E quando chega em 70, tem uma coisa do mundo das multinacionais, mas depois isso acaba. Isso Não sei na se transição para o BNH, os BNH e IAPIs também, né? FNH, né, que são projetos, bancos que vão financiar moradia, mas é isso que eu falo, não contemplava as pessoas que eram de baixa renda. Em algum momento, depois disso, se deixou até de financiar e começaram a investir em reconstrução, reformas dentro da comunidade. Ou seja, resumindo, a grosso modo, você não tinha nenhum projeto como esse de agora, né? De Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Não tinha. Você tinha algumas coisas que contemplavam pessoas que tinham um salário um pouco maior. Isso tudo gera, ali em 2002, grupo de comunidade de pessoas que resolvem se juntar 2000, para buscar o direito à moradia. E é bom que esse dia que direito à moradia não está só ligado a só a moradia, né? Implica saúde, implica educação, né? Que você não pode construir e deixar só a moradia. Então o pessoal começa a se juntar ali. Eu acho que a primeira junção que começa a se falar nas mídias é em Mussurunga, e depois vai se espalhando e as pessoas vão em marcha
reivindicar isso. Aí começa em Salvador, surgiu, olha, tem um movimento aí. Eu sei que surge esse movimento e está até hoje, né? Agora com uma outra pegada, vamos dizer assim, porque depois que surge o projeto que vai alcançar essas pessoas, aí a luta é exatamente por isso, né? Você ter a moradia vai ser aonde, né? Porque geralmente os conjuntos habitacionais eles tiram as pessoas dos lugares que já criaram a identidade. Hoje está assim, então bota um lugar que não tem muito acesso, né? O tipo de material que se faz as moradias é de qualidade. Quem são as pessoas que vão trabalhar? Vão ser as pessoas que estão dentro dessas ocupações. Então é um outro tipo de luta que ainda permanece, porque também às vezes não chega todo esse direito que consta ali no 6º artigo, vamos dizer assim, que é o direito à moradia, mas direito à saúde, o direito à educação. A luta ainda continua com os movimentos daqui que não é. O MSTB tem essa pegada e a gente lá passa por essas experiências. Eu não costumo dizer que eu sou do movimento, eu nunca fui do movimento dessa pessoa que não tinha moradia, não. Eu tinha minha casa, mas eu começo a me envolver porque se foi o lugar que eu consegui ali com as lideranças, participar de um pré-vestibular, consigo entrar na universidade, consigo fazer o que eu gosto, eu retorno, aí não tinha para onde correr. O altruísmo pulsando forte em você, não tinha meu caro Matias. Eu vou e retorno e a gente faz. Entanto que, posso falar, né, Big, a gente teve uma experiência lá com alfabetização estética, quando o Big leva para lá, por exemplo, dentro da ocupação chamada Cidade de Plástico, fotos artísticas, né, da comunidade, e aí essas fotos vão ser leiloadas pela própria comunidade, só que o leilão era, quem levava a foto era quem podia falar sobre o que ele estava vendo na foto. Aí eu chamo isso de alfabetização estética porque eram definições, né, eram conceitos sobre a foto, as fotos, que era uma aula de arte visuais, de conceito de arte visuais. E o mais interessante que a gente estava conversando é que na hora de se leiloar e quem ia ficar realmente com a foto, não teve conflito, não tinha um conflito, pelo contrário, tinha um consenso. Por quê? Porque o que estava mais ali em evidência era a forma como as pessoas tinham a capacidade de falar daquela obra de arte ali, né? Então, agora, legal, voltando aí à cidade de plástico que você menciona em Piripiri, porque esse nome é uma cidade onde as casas são de plástico mesmo? Eu acredito que era porque quando se ocupou era ali um terreno em desuso da antiga Leste, né? Que era a empresa de trem. Né? Estava ali em desuso, as pessoas resolvem ocupar aquele espaço e as primeiras construções eram de plástico, de lona. Né? Você lembra, né? Então era como se fosse uma estrutura de bairro mesmo, com entradas, saídas, né? Como acampamentos, Como acampamentos, mas toda feita de lona, e aí essa ideia de cidade de plástico. E hoje lá como é que tá? Até onde eu sei é assim. Hoje tem um conjunto habitacional, agora esqueci o nome como é o conjunto habitacional, que algumas pessoas das ocupações moram ali nos apartamentos que criaram ali. Aí o Solino convida, novidade e informação.